Muito bem, agora nós vamos trazer orientações em relação a esses dias quentes que nós temos enfrentado aqui na região e todo o estado de São Paulo para essa semana. Hoje a gente pode dizer que está um pouquinho mais ameno, agora 30 graus virou uma temperatura amena aqui para a gente, quem diria, né? Mas já existe uma previsão que ao longo da semana essas temperaturas máximas vão voltar a aumentar. Então nós vamos trazer agora uma orientação em relação aos cuidados com a saúde nesse período. Para isso nós já estamos aqui no estúdio com o Dr. Roberto José Borotti Filho, ele que é nefrologista, intensivista e vai trazer algumas dicas para a gente se cuidar melhor nesses dias de calor. Bom dia, Dr. Borotti, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui encontrando vocês, reencontrando algumas pessoas, prazer. Bom dia aos ouvintes, aos telespectadores. Vamos falar um pouquinho sobre o calor, não é? A gente já falava aqui antes do início dessa entrevista sobre a questão da hidratação, do consumo de água. Como é que ele deve ser nesse período, doutor? Nesse período nessa temporada, né, de calor, essa onda de calor que está chegando, a orientação nossa é sempre manter uma hidratação bem abundante. Com o quê? A gente faz sempre uma continha. A gente faz com cada quilo seu de peso 35 ml de água, porque não é único, né? 2 litros de água, não. Cada um tem um peso e um volume, né, de sangue aí que a gente precisa fazer nessa ingestão hídrica. Então, 35 ml por quilo de água. Exato, em 24 horas. Lembrar que evitar, né, o sol entre 10 da manhã e 4 da tarde, que é o período que tem o maior índice aí tanto de raios ultravioletos como também do calor, né, que aumenta a desidratação. Com o calor a gente tem aumento das perdas insensíveis, suor, etc. Então, nesse momento, bastante água, fruta e observar alguns sinaizinhos aí de desidratação, uma tontura, um mal-estar, coração acelerado, mas o principal aí é a gente tomar bastante água, bastante líquido durante o dia. Pode ser água de coco, a melhor mesmo água mineral, mas pode ir com a escolha da pessoa que ela preferir, mas sempre seguindo em bastante hidratação. Vale aquela dica de a gente ter por exemplo, no ambiente de trabalho, ter uma garrafa para a gente controlar melhor essa quantidade do quanto consumimos no dia? Ter uma garrafa, hoje com os celulares ainda fica até mais fácil, porque você consegue até programar nele para ele ir te lembrando de tomar água, porque às vezes a gente acaba esquecendo mesmo, entra na atividade, na rotina e acaba ficando, a hora que vê passou o dia não tomou 2 copos d'água. Então assim, a gente tem bastante auxílio com o celular, aplicativo, manter essa garrafa de água e assim, quando a gente cria um costume, uma rotina, porque quem não toma água é difícil, fala, esqueci, mas quando a pessoa cria uma rotina, o seu próprio corpo ele vai pedir para você, e você vai sentir a sede e vai tomar água, cria essa rotina. No começo pode ser até um pouquinho forçado, mas isso daí vai entrar na sua rotina e você vai criar esse costume. Crianças, idosos que já não são mais independentes precisam de uma atenção especial? Precisa, os extremos da idade são os mais preocupantes. Criança e idoso que desidrata bem rápido. Os idosos, às vezes a pessoa, ela até, né, digo os idosos, mas até paciente enfermo que usa a sonda, a gente tem sempre que tomar cuidado, porque nessa época chega assim uma porcentagem de chega um número de até 5% dos atendimentos na unidade de emergência são por desidratação. Então, como que a gente pode até ver isso daí, checar, observar a cor do xixi. O xixi ele tem que estar clarinho, pouco cheiro, assim, cheiro bem fraquinho. Se ele tiver um pouquinho mais escuro, está faltando água. Sede é o sinal mais sensível da desidratação. Se você está com sede, você está desidratado. Toma água. Criança e idoso, que são os extremos, eles ficam sonolentos, mais apáticos. Lembrar até, né, em idoso que a gente tem uma facilidade de fazer infecção. A baixa ingesta de água aumenta risco de doenças cardioembólicas, porque o sangue fica mais viscoso. Aumenta a incidência de infecção de urina também nesses pacientes, porque acaba que fica retendo ali a urina, não consegue, né, vai fazer o xixi, a bactéria fica ali guardada e ela tem tempo de se reproduzir e que dá uma doença nessa pessoa. E então são fatores que a gente consegue prevenir só com a ingesta de líquido de água. É verdade essa informação de que se a gente tomar muita água também faz mal? Assim, só em excesso, como é que eu posso dizer, uma coisa sobre-humana.
Mas não, porque seu corpo, o rim funcionando direito, né? A gente sabe que tem alguns pacientes que têm uma restrição de hidratação, mas por doença, seja cardíaca ou renal. Isso é indicado pelo médico, acompanhado pelo médico. Mas a maioria geral da população, se você está com excesso de líquido, seu rim vai funcionar e vai tirar esse líquido do corpo. Lembrando, salvo casos aí de pacientes que tenham insuficiência cardíaca, alguma cardiopatia ou nefropatia que são acompanhados pelo médico. São casos especiais, as exceções. Mas não tem, você pode fazer esse cálculo aí de 35 ml por quilo, observa o xixi, vê se ele está clarinho e pode tomar água à vontade. Muito bem, nós estamos conversando com o Dr. Borotti sobre os cuidados nesses dias de calor intenso aqui na nossa região. Murilo, tem perguntas? Pois não. Doutor, novamente bom dia. Bom dia. No que diz respeito à alimentação, como é que devemos proceder? Ela tem que ser diferenciada nesse período, alimentos mais leves, doutor? Como é Excelente pergunta. A alimentação. A gente tem que dar agora preferência por alimentos que contenham mais água, né? Frutas, evitar a ingesta excessiva de sal, do cloreto de sódio, porque ele absorve a água. Então, assim, evitar a ingesta de alimento rico em sal e dar preferência por alimentos aí que contenham mais água na sua composição. Perfeito, doutor. E outra questão que é bastante abordada nesse período é quanto à prática de exercícios físicos, né? Evitar em determinados horários, sabemos que são essenciais, fundamentais. Como é que as pessoas devem proceder? Não exatamente parar de fazê-los, né, doutor? Não, de jeito nenhum parar de fazer, que o exercício físico muito, né, benéfico, a gente não tem nem como argumentar contra isso. Porém, escolher melhor o horário de fazer, evitar ali entre 10 da manhã e 4 da tarde, que é o período que aumenta aí o calor, né? Procurar local arejado, ventilado e sempre com a garrafa de água para hidratação antes, durante e após o exercício físico. Que a gente sabe que exercício físico associado à desidratação gera alguns problemas graves de saúde, podendo até a paciente ser internada e ir para UTI tendo injúria renal aguda. Aí, né, a gente sabe que é perigoso. Então, exercício físico tem que fazer, mas bem hidratado, no ambiente arejado, né, um ambiente aberto, se possível, com uma temperatura mais amena. Quando a gente fala nessa questão da exposição ao sol, ao calor, existem algumas profissões em que a pessoa acaba sendo obrigada, né, a permanecer mesmo nesses dias aí de máximas em excesso, digamos assim, doutor. Existem algumas medidas, aquela questão do uso de algum determinado tipo de roupa, do chapéu, do protetor, essas medidas podem ajudar? A gente tem, normalmente o pessoal trabalha com manga comprida, mas se não trabalha tem um blusa de proteção UV que a pessoa pode utilizar, né, para não sofrer essa queimadura. Por quê? Uma queimadura também de pele, você aumenta ali a perda insensível, você tem ali inflamação, você acaba aumentando a perda insensível de líquido por onde em tese não teria que sair. Então as pessoas que trabalham no sol, protetor solar, cobrir, chapéu, se sentir mal, tontura, que é os sinais de desidratação, tontura, mal-estar, taquicardia, que é o coração batendo rápido, tem que sair do sol, procurar a sombra, se hidratar e permanecer nos sintomas, pode procurar a unidade de emergência. Muito bem. Nós estamos trazendo dicas em relação ao calor com o Dr. Borotti. Garcia, tem perguntas? Antes da pergunta, eu preciso fazer um registro, né? A gente conversava aqui fora do ar. O Roberto é um querido, desde a época da infância, estudou com a minha filha e filho de um grande amigo, seu pai, que cuidou dos meus filhos, Dr. Borotti, todo mundo aqui em Rio Claro conhece. A gente está falando sobre a questão de ingestão de líquido, mas eu acho que tem um outro fator que a gente precisa observar em relação ao rim. Porque a gente falava muito, o coração é o grande órgão. Hoje você fica com o coração fora do corpo, coloca uma coisa mecânica. Você tem vários meios de tratar de doenças cardíacas. E o rim, na verdade, a gente às vezes ignora, ele é o grande filtro do nosso corpo. Todas as impurezas que a gente absorve, é o rim que filtra. Então, por que a gente deve cuidar bem do nosso rim, doutor? Bom, primeiro agradeço a lembrança. Meu pai foi 42 anos pediatra aqui, atuando na saúde pública, e é onde eu sigo atuando para manter aí o nome. Mas os rins, eles são, né, eles atuam como um órgão único, né, são dois, mas eles regulam a pressão, a volemia, o volume de líquido do nosso corpo. E assim, ele é um órgão que
hoje, né, já há um tempinho com o avanço aí da medicina, a gente consegue manter um paciente, por exemplo, se o paciente o coração dele para, o corpo não vive mais. O rim é um órgão que a gente tem uma falência total e consegue, com a hemodiálise ou outros tipos de diálise, manter a sobrevida de 20 anos. Porém, o rim ele dá essa importância de regular a pressão, de filtrar algumas impurezas, colocar para fora do nosso organismo algumas impurezas. Ele tem a função, é um órgão, né, vital. Se o rim não está funcionando, gera tantos problemas, acarretam tantos problemas para o paciente que não vale a pena a pessoa pagar esse preço aí. E quais são esses problemas? Não faz mais xixi, incha o corpo inteiro. O paciente tem que ir 3 vezes por semana para fazer uma terapia de hemodiálise. Ele fica preso, assim, entre aspas, né? Mas ele fica preso. O cara não consegue viajar, ele não consegue fazer... A vida assim, dele praticamente fica bem comprometida, apesar dos avanços, né? Mas, assim, cuidar do seu rim é ter uma vida longa, uma vida saudável e uma vida útil, assim, para a gente. Então, sempre cuidar dos nossos rins, porque... E qual que é o remédio para o rim? Manter uma boa hidratação, evitar evitar qualquer substância que faça mal para o rim, seja droga, seja abuso de álcool, das situações que você vai conseguir manter seu rim aí funcionando bem. Inclusive, o senhor orientou sobre a questão do sódio, né, para não consumir muitos alimentos com sódio nesse período. Quando a gente fala em sódio, não são só aqueles alimentos muito salgados, né, doutor? A gente tem os industrializados também, que tem um alto teor de sódio, e às vezes a gente consome sem nem perceber o que tá consumindo, sem saber, né? Sem saber. É complicado, a gente tem que fazer uma orientação dietética para os nossos pacientes, mas assim, tempero industrializado é veneno, porque o que tem de sódio dentro daquilo, então a pessoa ela pode fazer o tempero dela, eu gosto de alho, eu gosto de cebola, isso daí pode usar, mas a pessoa faz o dela, ela pica em casa bonitinho. Usar o industrializado aumenta a pressão e o rim mas o rim ele tem 2 doenças mais incidentes que levam à injúria renal crônica, que é diabetes e pressão alta, e são 2 doenças que estão diretamente relacionadas com os hábitos. Tem a genética, sem dúvida a gente tem, mas a gente tem os hábitos, a ingesta de sal. Tinha um professor meu que ele brincava, ele falava, índio não tem pressão alta, índio não come sal. Então, assim, é uma coisa que a gente suplementa na dieta, a gente está procurando isso daí. Então, tomar cuidado com a alimentação, com baixo teor de sódio, sempre observar, porque o aumento de pressão, anos de pressão alta, vai acarretar uma doença renal crônica aí. Tem ouvinte comentando aqui, doutora, a respeito da questão do show da cantora Taylor Swift, que uma jovem acabou falecendo. Se o calor pode levar a uma situação como essa, a falta de hidratação, as condições ali insalubres em que essa pessoa estava. Sim, pode levar, sim. Normalmente está associado a uma doença de base, não sei, assim, não vi o caso, mas uma desidratação extrema, a pessoa às vezes já está, porque a gente veio numa onda de calor, às vezes a pessoa já não está com uma volemia boa e ainda acaba perdendo mais, mas pode levar tanto a hipertermia, né, o aumento da temperatura, que o nosso organismo ele tem um mecanismo regulador que ele atua até certo ponto, a partir dali ele não consegue, e a desidratação ajuda, porque o sangue ele tem que estar fluido, ele não pode estar viscoso. Quando a gente tem um sangue viscoso, facilita para a gente ter algumas doenças. Pessoa que eu falei, ela já tem um problema, o cara tem uma cardiopatia, a mulher tem uma cardiopatia, desidrata, deixa o sangue mais viscoso, aumenta a incidência daquilo ali, dá uma doença tromboembólica, trombose, infarto, dentre outras aí. Então tem o risco sim. E assim, por causa de água, não é uma coisa que a água resolveria, né? Poderia resolver, né? Não é só a questão da atividade física. Quando você vai comparecer num evento como esse, né? De grande público, às vezes são horas de espera. Tudo isso tem que ser levado em conta também nesse período de muito calor. Tem que ser levado em conta. E assim, né? Reforçando. Não precisa de muitos fatores, é só você observar seu xixi ou a sede. Não é assim, nada, não precisa ir no médico, ver uma consulta. Se a pessoa olhar isso, observar o xixi ou se está com sede, ela vai conseguir manter uma volemia boa. Mais alguma dica que o senhor queira deixar para o nosso ouvinte, o nosso internauta?
Procurar sempre alimentos de boa qualidade. Alimentos naturais e orgânicos são, né, melhor, evitar alimentos industrializados e manter a garrafinha de água, como você mesmo lembrou, mantém essa garrafinha de água aí, coloca no despertador no celular e vai tomando que seu corpo vai acostumar e você não vai ficar sem água. Eu sou, assim, particularmente eu sou uma experiência dessa, porque apesar de médico, né, eu não tomava muita água. Porque você entra no trabalho, passou o dia. A hora que você viu, 2 copinhos. Vai fazer xixi escuro. Então, eu coloquei no celular, garrafinha de água, tá comigo no carro. Eu não trouxe para a sala aqui, mas tá comigo no carro. Vai tomando que o seu corpo, ele pede. Ele acostuma e pede. E vai ter uma vida longa, não teremos problemas nos rins. E segue a vida tranquila. Muito bem. Ficaram as dicas, então, importantes em relação aos cuidados com a saúde. Nós vamos ter aí uma nova alta nas temperaturas e é preciso tomar essas medidas de prevenção. Quero agradecer a participação do nefrologista intensivista Roberto José Borotti Filho. Obrigada, viu, doutor? Estamos aqui sempre à disposição para as divulgações para a nossa comunidade. Eu que agradeço a oportunidade, rever pessoas que já não via há mais de 20 anos e sempre estarei à disposição. Aqui representando a Fundação de Saúde, nosso presidente, Dr. Marco Aurélio Mestrinel, meu diretor direto, Dr. Rafael Garcia, e eu representando a unidade de urgência e emergência de Rio Claro. Obrigado, doutor. Muito bom dia, bom trabalho para o senhor e para toda a equipe. Um ótimo dia.